Me diz aí, você já pensou em como seria se por acaso dois dos Joestars mais poderosos se enfrentassem? Eu vi que muita gente tinha essa dúvida, e até mesmo eu tinha. Então esse vídeo é para analisar os dois stands mais poderosos de JoJo, Golden Experience Requiem e Tusk Ato 4. E assim, inaugurando o quadro Stand Battle, o quadro onde a gente vai fazer batalhas aqui, de um stand contra o outro. Inclusive, já deixa aí nos comentários, que batalha você gostaria de ver? Qual stand contra qual outro stand? Os comentários que receberem mais likes serão as batalhas que serão feitas. Mas antes da gente começar a supor essa batalha, já vai deixando o seu protocolo Liz, like, inscrição e sininho. Dá um ora nesse like e bem-vindos! Vocês estão no melhor canal de JoJo do Brasil. E na batalha de hoje, de um lado temos Johnny Joestar, o cavaleiro de Steel Ball Run. Já do outro, o Gangstar de Vento Áureo, Giorno Giovanna. Nessa disputa entre os dois, analisaremos as duas batalhas com a moral ligada, com moral on. Ou seja, a gente vai considerar a personalidade e a mentalidade dos dois durante a batalha. Como eles pensariam, a ética que eles teriam para lutar um contra o outro. Johnny Joestar é um cara determinado. Se ele quer algo, ele se sacrifica inteiramente por aquilo. E também não hesite em se sacrificar por quem ama. Isso é até mostrado na parte 8 de JoJo's Bizarre Adventure, JoJolion. Mas consideraremos o seu auge em Steel Ball Run. E em seu auge, nós consideraremos a companhia de seu cavalo, pois sem ele, seria impossível atingir o nível do Super Spin. E sem o Super Spin, não tem como ele ativar o Tusk Ato 4. O Johnny em sua forma final é capaz de fazer suas unhas girarem em rotação áurea. Mas para você entender a rotação áurea, basta você ver uma broca de furadeira. Perceba que quando você liga a furadeira, ela começa a girar a broca, num sentido vertical, de cima para baixo, ou vice-versa. A mesma coisa funciona com flechas, balas e o spin com rotação áurea. Quando ele atira com o spin infinito, as unhas dele se tornam mísseis teleguiados, esses dos quais só o Johnny consegue anular. E o buraco que essas unhas fazem também podem ser controlados pelo Johnny, ou podem seguir o inimigo automaticamente até ele ser destruído. As unhas demoram mais para crescer, mas contando nossas unhas ao todo, ele tem 20 chances de acertar. Também possui uma precisão afiada, podendo ver mentalmente a espiral de Fibonacci e calcular a rota do projétil se baseando no efeito Magnus. E para você entender o que eu tô falando nesse momento, rotação áurea, espiral de Fibonacci e efeito Magnus, você precisa ver o vídeo do Spin, que já tá aqui no canal. Se você não viu, vai ver, corre lá, tá muito bom e você vai entender perfeitamente. Se você tem dúvidas sobre o Spin, saiba que essas dúvidas acabarão depois desse vídeo. Ele também consegue criar portais no chão, dos quais só ele pode entrar, pois se alguém que não for ele entrar lá, essa pessoa é literalmente despedaçada por completa. Já o Tusk Ato 4 tem uma força fascinante, além de uma velocidade comparável ao Star Platinum. O Spin tem a capacidade de fazer com que todas as moléculas do alvo ou atingido girem eternamente, e essas moléculas não param de girar até o indivíduo desintegrar. Não importa se ele mudar de dimensão, se ele voltar no tempo ou fazer o que for. O Spin nunca abandona o alvo. Em seus status, ele é definido como poder destrutivo A, velocidade B, alcance A, durabilidade A, precisão B, potencial evolutivo E. Porém, não consideraremos muitos status, porque eles acabam sendo falhos. Giorno Giovanna é uma mistura da bondade de Jonathan Joestar com a frieza de Dio Brando. Ele também não hesita em se sacrificar por uma causa, mas pune severamente seus inimigos, assim como fez com o Diavolo. A gente vai considerar o auge do Giorno, que é quando ele é perfurado pela flecha do Requiem, e o stand dele, o Gold Experience, acaba se tornando um Requiem, virando o Gold Experience Requiem. Com isso ele ganha um novo poder, o poder de voltar toda ação feita diretamente para afetar o Giorno. Ele faz com que essa ação feita contra o Giorno volte ao estado zero, volte ao começo, volte
a antes da ação. Exemplo, se você der um tiro nele, sua bala automaticamente volta para a arma, ou seja, a ação é anulada para o estado zero. E caso ele consiga te matar, então ele pode te aplicar a morte infinita e te fazer morrer e reviver para sempre num loop temporal. Também é capaz de transformar objetos sem vida em organismos, assim como já transformou uma pistola em uma banana, e quando seu inimigo foi comer, ele estourou o próprio rosto. Outro exemplo é quando ele transforma um objeto em sapo. Além disso, ele consegue controlar a, entre aspas, vida do organismo. Pode também fazer uma pessoa perder o controle dos sentidos, esmurrando a cara dele. E para finalizar, consegue sentir onde tem seres vivos e a quantidade deles em um determinado cômodo, só de bater na parede daquele cômodo. Seus status são nulos. Em todos os quesitos, eles são nulos. Mas se a gente for julgar pelo anime, ele tem velocidades de soco bem alta, não tão alta quanto a do Tusk, mas com certeza acima da média. Agora que foi dito as habilidades de cada um, vamos analisar como e por que ocorreria tal luta. Ei, deixa eu perguntar. Você é meio japonês, né? Minha mãe é do Japão. Mas sei lá, você nunca pensou em aprender a língua da sua terra natal, sabe? Tenho sim, mas os cursos são sempre muito caros. Hã? Você tá maluco? Existe um curso super barato por aí. E o melhor é que tem muita qualidade. Muita mesmo. Curso de japonês barato? Eu não posso acreditar nisso. Eu tô procurando isso faz muitos anos. Cara, além do preço ser bom, você consegue aprender rapidinho. Juro pra você, o método é único. Eu tenho certeza que você vai amar. Mas, onde eu consigo achar isso? É só você ir no primeiro link da descrição. Corre lá. O destino os conectou. O sangue Joestar e o sangue Brando circulam em suas veias. O sangue dos dois irmãos é um destino de qual não podem se deslaçar e terão finalmente de se enfrentar. Estão em um campo aberto, no cenário desértico de Steel Ball Run, uns 20 metros de distância. Ambos sabem das habilidades e fraquezas de seus oponentes. Então, não irão simplesmente cometer deslizes. Giorno Giovanna e Johnny se olham fixamente, com esse desejo ardente de vitória. Então Giorno, já com seu stand invocado, segue em direção a Johnny Joestar correndo. Johnny então desce do cavalo rapidamente e vê a espiral mentalmente e atira 8 vezes perto dos pés de Giorno, formando 8 buracos. Ele guia os buracos para fazer o Giorno tropeçar, mas Giorno sabe disso, então salta sobre os buracos, tomando cuidado para que não o atinjam. E para amplificar isso, ele usa o Gold Experience Requiem para arremessá-lo, impedindo ele de triscar no chão e ser atingido pelos buracos. Porém, Johnny não quer encurtar a distância. Para continuar mantendo a sua vantagem, Johnny abre rapidamente um portal no chão e puxa Giorno para impedir o Gold Experience Requiem de arremessá-lo novamente. Mas o Gold Experience Requiem então tenta dar socos na cara do Johnny, para fazê-lo perder seus sentidos. Johnny tira a cara do portal, mas continua puxando Giorno. O Gold Experience Requiem então tenta quebrar os braços de Johnny, mesmo que isso fira o Giorno. Mas o problema é que Giorno agora está com metade do corpo no portal. Johnny então tira suas mãos e fecha o portal rapidamente, para o Giorno ser brutalmente dilacerado lá dentro pela espiral. Mas aí, o Giorno anula automaticamente a ação do fechamento do portal, para que não morra. E quando o portal é aberto, Giorno cai lá dentro. O Gold Experience Requiem tenta puxar o Giorno, mas agora já não dá tempo. Assim que caiu um órgãozinho sequer do Giorno no portal, esse órgão já foi dilacerado. E o Gold Experience Requiem não pode anular isso, já que o Giorno caiu lá dentro porque o Gold Experience Requiem anulou o fechamento do portal, ou seja, morreu por culpa do próprio poder. Mas agora analisaremos outro cenário. Dessa vez,
na Itália. Novamente os irmãos de espírito se encontram para uma revanche em outra vida, para acabar o duelo que começaram. Algo hereditário, do qual nunca fugirão. Johnny sabe que descer de seu cavalo é estar vulnerável, pois está em território inimigo. Então, continua montado nele e cavalga com a chama ardente em seus olhos atrás de Giorno. Giorno, por ser estrategista, corre em direção aos prédios e casas da cidade, se escondendo de Johnny. Johnny atira uma unha no chão e o buraco que essa unha fez começa a perseguir Giorno. Ele usa isso para poder localizá-lo. E então começa uma perseguição tensa entre Johnny e Giorno. Johnny consegue seguir os buracos por um tempinho, mas teve que ir mais devagar, porque o caminho entre as construções é estreito. Os buracos alcançam o Giorno, mas a habilidade dele anula os buracos, e assim Giorno consegue despistá-lo, justamente por conhecer bem seu território. Johnny segue cuidadosamente entre as construções na cidade em busca de algum sinal de vida de Giorno, mas Giorno sabe, através de suas habilidades, onde Johnny está. Ele se esconde atrás de um prédio, pega algumas pedrinhas, transforma em pequenos animais, vai por trás de Johnny e joga nele. Johnny rapidamente vira para trás, com seus dedos apontados, mas sabia que era uma armadilha. Então, não atirou nos animais, pois tinha o conhecimento sobre os poderes de seu inimigo. Porém, o que ele não percebeu é que isso era apenas uma distração para algo maior. Giorno aproveita que o Johnny está limitado em cima do cavalo e libera o Gold Experience Requiem para atacar Johnny com toda a sua fúria. Johnny tenta apressadamente fugir com seu cavalo, mas Gold Experience Requiem o atinge em cheio, fazendo ele perder os sentidos. Então começa a dar uma cadência de socos avassaladoras contra seu inimigo, e Johnny já não pode fazer nada, além de aceitar sua derrota. Agora, uma nova pergunta que surge é: o que aconteceria com o Johnny se ele atirasse com o Spin nos organismos feitos pelo Giorno? Eu fiz um vídeo sobre o Tusk no Stand 99. Lá eu explico que depois que ele atira em si mesmo e entra no buraco onde a espiral gira em torno do menor ponto possível, ele ganha a invulnerabilidade ao Spin. Então, quando o ataque voltasse para ele, não faria efeito. Pois é, gente, ao analisar o ambiente, os conhecimentos de cada personagem e a distância, podemos até mesmo criar várias variáveis desse mesmo confronto. Analisei com os dois, tendo conhecimento de seus poderes, senão o Johnny não teria chance alguma. Não falei mais profundamente dos poderes de cada um, porque já fiz um vídeo sobre os stands deles. Caso vocês não tenham visto, vai lá ver. Mas a nossa primeira Stand Battle acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas diga aí, tem mais alguma batalha que vocês estão curiosos para ver o desfecho? Então comentem. Não se esquece, protocolo Liz, like, inscrição e sininho. Vocês são massa, não fumem maconha e não larguem a escola para se tornarem gangsters.